Oi, meu nome é Jamile, sou mãe da Yara, ela tem 9 meses. Olá, meu nome é Kalina Vitória, sou mãe do Caio César, de 1 ano. Olá, me chamo Catrine, sou mãe da Agatha Sofia, de 11 meses. Oi, meu nome é Mara e sou mãe de uma bebezinha chamada Maria Alice. Oi, meu nome é Vitória Gomes Souza, tenho um filho chamado Guilherme e ele tem 3 anos. A gravidez na adolescência é uma questão social e de saúde pública, que ocorre quando jovens entre 10 e 19 anos engravidam. Esse fenômeno é frequentemente associado a pressões sociais e culturais, falta de acesso a informações e métodos contraceptivos, e contexto de vulnerabilidade socioeconômica. As adolescentes grávidas enfrentam riscos aumentados de complicações de saúde para si e para o bebê, além de impactos negativos em suas oportunidades educacionais e profissionais. A prevenção eficaz inclui acesso à educação sexual e a serviços de saúde reprodutiva e suporte comunitário. Participaram deste documentário 5 estudantes mães do ensino médio da EJA com 17 ou 18 anos de idade que engravidaram aos 15 ou 16 anos. Atualmente, o Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência atende em seu sistema de ensino 9 adolescentes mães e foi possível perceber que, durante e após a gestação, a maioria dessas estudantes enfrentou dificuldades para frequentar a escola, além de uma queda no rendimento escolar. Com isso, podemos compreender a necessidade de desenvolver estratégias para abordar o tema gravidez na adolescência de forma contínua e articulada com outros setores, como saúde e assistência social, a fim de garantir que esse fator não comprometa o futuro das estudantes adolescentes. Como você descobriu que estava grávida e qual foi sua reação inicial? A minha reação foi normal. Eu só fiquei preocupada com a questão dos meus pais, porque eles sempre me avisavam que eu era nova e tudo mais, e quando eu engravidei eu estava com 15 anos para fazer os 17. Quando eu descobri minha gravidez, Maria, eu passei 3 dias sem comer. Eu chorei tanto, fiquei sem chão. Não, minha reação foi normal, só que minha mãe ficou meio assim, né, porque toda mãe é assim. Minha reação, assim, quando eu descobri que estava grávida, foi um susto, né, um baque. Primeiramente, eu desconfiei após ter muito enjoo de algumas comidas, algumas bebidas que tive enjoo, até pelo cheiro. Aí sim, fui fazer o teste. Foi até na período de cedo, assim, antes de vir para a escola. Fiz o teste, foi um baque, foi um susto muito grande. A primeira pessoa, contei a minha mãe, a reação dela foi, nossa, ser vó para ela. Mas foi um baque também, cheguei na escola, não contei para ninguém, fiquei bem quieta no primeiro dia, bem pensativa, mas foi isso. Sobre a minha reação quando eu descobri a gravidez, foi um mix de emoção, porque eu não estava pronta para ser mãe. Na verdade, a gente nunca tá, né? E também porque sou muito nova, eu ainda tinha 15 anos, não tinha terminado meus estudos. E é isso, às vezes também a gente acha que um filho muito novo é bom, mas na verdade não é, mas também pode ser bom, pode salvar a gente de muitas coisas que não foi ele que causou, mas uma gravidez na adolescência não é fácil, ainda mais sem rede de apoio, ter uma vida financeira estabilizada, não é fácil ser mãe. Como você lidou com a gravidez enquanto ainda estava na escola e você teve apoio, né, da sua família, de amigos, da própria escola? Não, tive apoio sim da minha família, principalmente da minha mãe, né, que mãe é mãe. Tive apoio dos meus amigos também, familiares, também continuar estudando. No início, foi bem... Assim, eu não queria estudar.
quando eu descobri que estava grávida, né? Porque eu senti vergonha, a questão de vários estar estudando e normal e eu grávida, né? E minha mãe e meu pai sempre me incentivando para ir para a escola, estudar. Aí eu ainda tinha apoio de alguns amigos, da escola tinha os diretores que sempre estavam me apoiando e tudo mais, dando conselho. Meus pais também sempre em cima de mim, vai para a escola. E assim, foi bem calmo. Comecei a estudar, comecei para a escola grávida e vi que não era tão ruim assim, sabe? E aí teve umas partidas de alguns meninos que tiravam onda com a minha cara e tudo mais, a questão de estar grávida. Mas eu não desisti, não. Eu sofri muito, não só na minha gestação, quanto no meu parto, no meu pós-parto, no puerpério, em tudo. Não é fácil ser mãe, não tenho vontade de ter outro filho, não. Nem um pingo, menino. Tô fora. Sim, eu lidei assim com a gravidez, foi uma coisa bem difícil, né? Porque no início eu tive... Os médicos diagnosticaram como uma gravidez de risco, de alto risco. Até comuniquei com a escola sobre isso, mas eu continuei vindo. Tive apoio, sim, da minha família, minha mãe principalmente, foi a pessoa que até hoje tem um apoio, posso contar a qualquer hora. E com a escola eu tive apoio também. Já, assim, em questão em colegas, assim, eu vou dizer. Colega você tem só quando não tá grávida. Aí estão te influenciando pra uma coisa, te influencia pra outra coisa. Ali você tem aqueles colegas que se dizem amigos. Depois que você engravida ou tem seu filho, não aparece nenhum. Nenhum tá ali pra te ajudar em nada. Então pergunta aí como é que tá, precisando de alguma coisa. Então ninguém se iluda nisso, que você vai ter esses amigos depois da gravidez, muitas vezes depois do casamento, de qualquer coisa. É isso. Quando eu vim pra escola, comecei a vir pra escola, quase ninguém sabia que eu tava grávida, porque eu vestia calça e a camisa era grande. Aí eu comecei a vir quando a roupa começou a ficar apertada, aí todo mundo perguntava se eu tava grávida. Mas aqui foi tranquilo aqui na escola. Só tirando os enjoos, que eu não gostava muito de comer as comidas daqui, porque enjoava demais, mas tá tranquilo. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou para continuar os estudos durante a gravidez e após o nascimento do bebê? Diante da gravidez, assim, minha maior dificuldade mesmo assim, tá estudando, foi que eu passava muito mal. Eu ficava tonta, muitas vezes queria desmaiar. Minha anemia baixava muito, porque eu tive anemia na gravidez. Mas dava o cansaço, deixa eu ver o que mais, desânimo, a gente fica muito pra baixo, então a gente não quer estar mais quieto, deitado, que é uma coisa que a gente nem pode fazer, que tem que estar andando, se movimentando. Mas eu elevei tudo isso, eu fiquei na escola até o quanto eu aguentei, até porque já no finalzinho já da minha gestação, o médico me passou um laudo que eu não poderia mais vir para a escola, por causa dessas coisas mesmo, no caso de desmaio, que eu estava muito mal. Mas foi isso. Eu tive maior apoio foi da minha mãe. Meu pai quase, mas hoje em dia ele morre se passar um dia longe de casa com a neném, ele morre. Falta adoecer. É um xodó com ela. Na escola teve apoio sim, quando eu precisei da atividade, minha mãe veio buscar. Foi até de boa. Foi assim, a minha gravidez nunca foi fácil. Desde o primeiro mês que eu comecei a sentir enjoo até os 9 meses. Eu ia para a escola às vezes na força mesmo, mas todo dia realmente eu estava doente, ia para a escola, naquele solzão quente que lá não tinha ônibus, então eu tinha que ir de pé. E era às vezes assim, eu faltava por conta de estar sentindo enjoo e estar sentindo tonteira. Não, eu parei de estudar quando eu descobri que eu tava grávida. Aí depois eu voltei, depois de 3 meses, eu tava recebendo atividade remota. Aí depois eu voltei oficialmente pra escola. O escolar eu tive, não de todo mundo,
mas também eu tive muita rede de apoio dos alunos, dos professores, de todo mundo. Em questão de ir para a escola, eu não fui muito, porque quando eu ia, eu passava muito mal. Minha gravidez não foi uma gravidez muito, assim, muito de boa. Foi uma gravidez que eu passava muito mal, vomitava demais, tinha muito enjoo, muitas dores. Aí eu não fui muito para a escola, mas quando eu ia, eu tinha uma rede de apoio lá. Você teve alguma complicação durante a gravidez ou durante o parto? Quando fui ganhar neném, passei 3 dias sentindo muita dor e perdi bastante líquido. Aí meu parto teve que induzir e foi parto seco. Aí eu passei a noite todinha rodando pra cima e pra baixo pra ver se dilatava e nada. Aí no 4º comprimido que veio dilatar os 9 centímetros, mas quando eu fui ganhar ela foi sofrer demais, teve que cortar para poder sair, porque a cabeça dela foi grande, aí teve que cortar, eu peguei 4 pontos. Assim, durante a minha gravidez, né, como eu já disse, teve sim a complicação, que foi uma gravidez de risco. Já agora, assim, durante o parto, eu passei o quê? Vamos supor que foi 3 dias, né? Sentindo dor. Então foi muito tempo mesmo, foi horas de parto, que eu senti dor numa quinta-feira, fui ganhar já ele na madrugada da sexta pro sábado. Então foi bastante tempo que eu fiquei com dor sem dormir. Foi bem complicado. Não, eu tive medo sim de ganhar um Guilherme, por causa que eu tenho anemia falciforme e eu fiquei com medo de ele nascer desse jeito também, por causa que minha mãe e meu pai têm um traço, aí eu nasci assim. Aí eu fiquei com medo de ele nascer também, mas graças a Deus não nasceu saudável. Eu tive muita dificuldade na gravidez, eu passava muito mal. A gravidez era uma gravidez de risco, né? E aí, uma gravidez de risco, eu digo porque uma pessoa passar tanto mal do jeito que eu passava, não era pra ser uma gravidez normal, não. E também, na hora do meu parto, tava tudo pra ser normal, só que, infelizmente, não consegui ter normal, tive que ir pra cesárea de emergência por negligência deles mesmos, dos médicos, porque um adolescente engravidar, eles acham que porque a gente é nova demais, a gente tem que sofrer na mão deles. A gente sofre pouco de amassou para botar um fio para fora na mão daqueles médicos. Aí eles pegaram e deixaram eu sofrer muito, passei 15 dias sofrendo, 15 dias, sentindo dor. Eu sentia dor, parece que essa bodega do meu olho ia sair para fora. E eu chorava, e eu pedia para Deus para parar aquela dor. Até que um dia eu fui pro hospital e chegou lá, a neném fui fazer o CTG, um exame lá, e deu que a neném tava quase morta dentro de mim. E aí eu tive que ir pra cesárea de emergência por conta disso. Como ficou sua rotina após o nascimento do bebê, em relação aos afazeres de casa, cuidados com a criança, autocuidado, seus relacionamentos? Tive muita dificuldade nessa questão de casa, em me arrumar e cuidar dela, né? Eu tinha que cuidar mais dela do que de mim e a casa. Então, teve algum ponto da minha fase que eu tava só na misericórdia e sempre dando atenção para ela. A casa eu fazia quando ela dormia, mas logo ela acordava. E assim, ia por diante, por dia. E assim foi indo, até hoje é assim. Não, quando o Guilherme nasceu, eu tive ele, passou uns tempos, comecei a fazer os treinos dentro de casa. Negócio de relacionamento, todos que eu relacionei, todos gostavam do Guilherme como filho, considerava e tal. Não tive nenhum problema, não.
Sobre os afazeres de casa, mudou muito, porque meu resguardo não foi um resguardo de 40 dias, foi um resguardo de 90 dias, um resguardo maior, mais complicado. E aí tudo eu tinha que esperar o meu esposo. Às vezes eu tinha vontade de lavar uma louça, tinha vontade de lavar uma casa, não podia. E você começa a fazer as coisas, você nunca termina o que você começa a fazer, você nunca termina logo, porque você tem que parar para amamentar, você tem que parar para dar comida, você tem que parar para dar atenção, você tem que parar para dar o céu e o mundo para a criança. Então, mudou muito, muito, muito mesmo. Em questão de relacionamento também mudou, porque a gente se cobra tanto a cuidar da criança que a gente acaba não tendo mais aquele mesmo tempo que a gente tinha antes para dar pro esposo da gente e por aí vai, né? Minha rotina, assim, depois que o meu filho nasceu, foi bem complicada. Não é fácil. Para fazer assim as coisas de casa é complicado, porque eu tenho que dar atenção para ele, eu tenho que focar nele, eu não posso estar deixando ele tá chorando pra lá e eu ir mexendo nas coisas que a gente fica doida. Por mais que eu falo, não, deixa ela, porque já vi muito caso, o povo falar, deixa lá chorando e vai fazer suas coisas. Você não dá conta, você que é mãe, você não dá conta de estar vendo seu filho chorando e você fazer uma coisa de boa, não. É bem complicado mexer assim com casa e menino, não é fácil, nem um pouquinho. Já, assim, no meu relacionamento, assim, entre eu e meu marido, estando com o nenê, também, assim, prioriza muito, porque eu tenho que mesmo dedicar meu tempo máximo a ele. Aí, o que sobra ali, eu vou ali, assisto um filmezinho, tento ter um tempo, assim, com meu marido, né, mas é bem difícil. Foi muito difícil. Quando ela começou a engatinhar, ela só quer. Agora, quando ela começa a chorar, quando a gente tá fazendo alguma coisa, ela só quer colo. Ela não quer sair do peito, mas vai indo, né? Vai acostumando com a rotina. E a gente até esquece da gente um pouco quando a gente tá cuidando do filho da gente. O filho da gente é mais a prioridade do que a gente mesmo. A gente tem que parar pra pensar. E não, peraí. A gente tem que começar a se arrumar um pouquinho mais, né? Mas tá indo, conforme. Você contou com o apoio do pai do bebê? Ele demonstrou preocupação durante sua gestação? Divide os afazeres com relação ao filho? Sobre o pai da neném, me ajuda demais, menino, não tendo o que reclamar. Ele só não dá banho nela porque ela é menina, né? Aí é uma parte mais delicada que a gente que é mãe tem que fazer mesmo, né? Não é nem por questão de obrigação, e sim por questão de mais delicadeza. Nós dividimos as tarefas, ele trabalha. Quando a neném era menor, que tinha cólica, ele passava a noite com ela. Eu amamentava ela, ele botava ela para rotar e botava ela no berço e ela dormia. E assim foi. Eu fazia um pouco, ele fazia o outro pouco. Sempre dividimos as tarefas, não tenho do que reclamar, é um excelente pai. Uma pessoa assim que, Ave Maria, não sei o que seria de mim sem ele não, porque ele é um pai e tanto para ela, quanto esposo, quanto tudo. Ele fica cuidando da neném lá em casa, aí quando vem pra escola, ele passa o dia todinho, mas ela é pegada mais com ele do que comigo. Ele é o xodó dela, quando tem consulta ele fica agoniado, ele não fica quieto não. Mas ele cuida dela, dá banho, dá comida, troca fralda. Não, ele não tem convivência com o pai. Agora que ele vai começar a ajudar, que descobriu que deu positivo que é dele, ele vai começar a ajudar. E ele não tem convivência com o pai, que o pai mora em outra cidade e tal, trabalha, aí não tem. Aí sobre o pai do neném, sim, tive apoio, tenho até hoje, graças a Deus, agradeço muito. Me ajuda quando eu preciso com o neném, quando eu preciso fazer alguma coisa, ou ele tá lá e eu peço uma ajuda, ele pega o neném, ele passeia, ele ajuda muito até hoje, graças a Deus, sim, com o neném.
Vai. Assim, quando eu descobri que estava grávida, a primeira pessoa que eu contei foi pra ele. E ele falava que era novo, né, que não tinha capacidade de cuidar dela e nem assumir. Disso eu já estava ciente. Aí, enquanto eu estava grávida, ele ainda perguntava por ela. Aí, durante a minha gravidez, eu estava com 3 meses de gravidez, ele me bloqueou. Aí, quando eu estava com 7 meses, ele me desbloqueou. Mas também ele não falava comigo, nem mandava mensagem, não tinha contato. Ele nunca ajudou ela em nada, nunca me ajudou, nunca deu nada pra ela. Então, tudo que ela tem hoje é por conta dos meus pais e por mim tá trabalhando, lutando, né? Mas que ele teve apoio dele, não. Você deseja ter mais filhos e por quê? Eu não desejo ter outro filho, não. Tá bom, só um, já dá trabalho demais. Não, sim, eu quero ter mais um filho, mas tipo assim, não agora, né? Quero ter mais pra frente, quero ter uma menininha pra formar um casal. Não pretendo ter filho agora. Estou muito nova. Tenho que terminar meus estudos, fazendo curso, uma faculdade. E talvez mais na frente pensar em ter outro. Assim, por mais que seja tudo difícil, foi tudo difícil, bem complicado, mas eu ainda quero ter mais um ou uma, né? Não agora, não exatamente agora, bem mais pra frente, com certeza. Porque assim, gente, é um amor que você sente por uma criança, por um ser pequenininho. É um amor muito imenso. Aí, eu não sei nem explicar assim mesmo o porquê. Que é uma experiência única. É isso. Em tudo. Não é fácil ser mãe, tenho vontade de ter outro filho, não. Nem um pingo, menino. Tô fora. Agora deixa um recado sobre a gravidez na adolescência para suas colegas. Sobrinho, vou dar um conselho aqui pra você que é jovem, que acha que filho vai ser uma sugestão, vai ser uma melhora. Não, não vai ser. Pode ser e não pode ser também. Porque se você engravidar de um cara, por exemplo, que não te ajuda, vai ser pior, não vai? Ah, você que acha que engravidar vai ser melhor, vou engravidar pra me sair da casa dos meus pais, tô achando ruim demais na casa dos meus pais, quero engravidar pra me casar, pra me ter minha casa. Minha filha, tu não faz isso não, porque tu não sabe o que tá por vir lá pela frente. Tu vai estudar, tem uma vida financeira melhor, espera você ter uma vida financeira boa pra você ter filhos, espera você terminar seus estudos pra você ter filhos, porque não é fácil você estudar, ter filho, estudar, chegar em casa, cuidar de marido, cuidar de casa, cuidar de criança. No fim, você não tem tempo nem para si. E você também se cuidar. Então, eu vou deixar um conselho aqui. Pense melhor em questão de filhos. Deixa para você ter quando você tiver seus 18 anos, 20 anos. Primeiro que se você for de menor, você não vai numa consulta sozinha. Tudo que você for fazer, você vai precisar de uma pessoa de maior. E quando você não tem uma pessoa de maior para ir com você acaba se lascando. Então pense melhor em questão de ter filhos. Vocês, adolescentes que pensam em ter filhos, eu assim aconselho muito a pensarem muito bem, porque assim é bem complicado, não é fácil ter uma criança para você cuidar, você encaixar uma rotina com a criança, com os estudos, com a vida. Primeiro, assim, eu dou conselho muito a vocês primeiro fazerem suas vidas, ter sua casa, suas coisas, ter sua vida própria, seu trabalho,
para que sim, depois vocês pensem no futuro em ter uma criança, porque é difícil você cuidar de uma criança, cuidar de casa, trabalhar ou estudar. É bem difícil, uma vida bem complicada. Vocês que são novas, se cuidem, porque a vida não tá fácil. Gente, eu falo pra vocês, não evita menino, porque dá muito trabalho. Normalmente na hora de fralda, roupa, remédio, principalmente remédio, é ruim. Um filho, ele atrapalha em muitas coisas, mas é bom. Todas as mulheres têm que ter muito cuidado e ter atitude. Para ter um filho, tem que ser planejado. E é isso. Que todas as meninas tenham cuidado. E eu não tô conseguindo mais. Embora agora tenha um presente especial, não desista dos seus sonhos. Não desista da escola. Você conseguirá conquistar o mundo.